Havia apenas uma pergunta circulando pelo paddock depois da sexta-feira em Barcelona. A Mercedes finalmente encontrou uma ameaça genuína nas últimas corridas. A direção da temporada de Fórmula 1 de 2026 tinha começado a parecer bastante clara. A Mercedes havia se tornado o benchmark. Kimi Antonelli estava construindo uma posição dominante no campeonato. George Russell continuava entregando resultados consistentes. E a McLaren parecia presa buscando respostas depois de uma sequência frustrante de fins de semana. Mas os treinos de sexta-feira em Barcelona contaram uma história muito diferente. Lando Norris terminou o FP2 no topo da tabela de tempos, apenas 9 milésimos de segundo à frente de Russell. Oscar Piastri o apoiou em terceiro, a apenas 0,057 segundos de seu companheiro de equipe. As margens eram mínimas, mas o contexto por trás desses números era muito mais importante. Barcelona não é um circuito que costuma produzir surpresas aleatórias. Ele há muito tempo é considerado um dos benchmarks mais confiáveis da Fórmula 1, porque expõe as verdadeiras forças e fraquezas de um carro. Se uma equipe é realmente rápida aqui, isso geralmente significa que as bases de seu pacote são fundamentalmente fortes. O que torna a performance da McLaren ainda mais interessante é como eles conseguiram isso. Diferente da Ferrari, eles não chegaram com um pacote de atualização grande. Suas mudanças foram relativamente modestas, centradas em refinamentos na asa dianteira e em um melhor entendimento do caminho de desenvolvimento que vinham construindo desde Miami. No entanto, essa combinação, junto com o layout de circuito que naturalmente se adequa ao MCL 40, parece ter destravado a performance que estava faltando nas últimas rodadas. Claro que a Mercedes não saiu de cena de repente. Seu ritmo em long runs ainda parece extremamente competitivo. E Antonelli nem sequer teve um fim de semana completamente limpo, depois de perder o FP1. Mas é exatamente aí que a pergunta maior começa. Se a McLaren já consegue igualar a Mercedes, enquanto seus próprios pilotos admitem que o carro ainda não está perfeito, o que acontece se eles encontrarem ainda mais performance antes da classificação e da corrida? Barcelona está nos mostrando o início de uma cirurgia da McLaren. Ou poderia ser, na verdade, o primeiro sinal de que a dominância da Mercedes está prestes a enfrentar seu maior desafio da temporada. E se a McLaren realmente encontrou a chave, eles têm o que é preciso para impedir que os Silver Arrows controlem o campeonato? É exatamente isso que vamos analisar neste vídeo. Então, se você gosta de análise profunda de Fórmula 1, que vai além das manchetes, certifique-se de se inscrever e ficar conosco até o final. A primeira coisa a entender é que Barcelona raramente engana. As equipes conhecem esse circuito melhor do que quase qualquer outro local do calendário, por causa da quantidade de dados históricos que reuniram lá ao longo de muitos anos. Ele contém um pouco de tudo: curvas de alta velocidade, mudanças de direção em média velocidade, um setor final técnico e, nas condições deste ano, temperaturas de pista extremamente altas que colocam enormes demandas na gestão de pneus. É por isso que o resultado de sexta-feira imediatamente atraiu atenção dentro do paddock. A McLaren não foi simplesmente rápida em uma volta espetacular no estilo de classificação. Tanto Norris quanto Piastri pareceram confortáveis com o equilíbrio do MCL 40 quase desde o momento em que saíram. Mais importante, eles soaram confortáveis ao falar com a mídia depois. Norris não estava declarando vitória. Na verdade, seus comentários sugeriam que ainda havia muito a melhorar. Acho que foi uma sexta-feira razoável, explicou ele. Acho que ainda há uma boa quantidade de coisas para melhorar. Não foi como se eu tivesse me sentido incrível ou feliz, mas está quente, então acho que ninguém vai estar tão feliz por aí. É difícil com o vento e as condições. Essa é uma declaração reveladora, porque sugere que a McLaren chegou ao topo da tabela de tempos sem extrair tudo do carro. Norris até admitiu que o pacote ainda não parecia perfeito, acrescentando que o importante era que estamos felizes por estarmos indo na direção certa nas últimas semanas. Essas últimas semanas importam. Mônaco e Canadá haviam levantado perguntas desconfortáveis sobre a trajetória da McLaren. Norris abandonou em ambos os grandes prêmios, enquanto a equipe lutava para converter a promessa que havia mostrado no início da temporada. Resultados inconsistentes. O quinto lugar de Oscar Piastri em Mônaco foi a única recompensa significativa de um período difícil. O clima ao entrar em Barcelona era, portanto, cauteloso, em vez de otimista. No entanto, Barcelona também ofereceu um desafio técnico muito diferente. Diferente de Mônaco, onde tração em baixa velocidade e confiança na frenagem dominam a volta, o circuito de Barcelona-Catalunha recompensa a eficiência aerodinâmica e estabilidade através de curvas longas e fluidas, que tradicionalmente tem sido uma das características mais fortes da McLaren. Vários indicadores apontam para o próprio circuito, ajudando a extrair o melhor do MCL 40. O carro parece particularmente confortável, carregando velocidade nas seções mais rápidas, permitindo que os pilotos ataquem a entrada e mantenham o momentum no meio da curva. Essas características se tornam cada vez mais valiosas em um circuito onde o superaquecimento dos pneus é uma ameaça constante e onde uma plataforma aerodinâmica estável pode preservar a vida dos pneus durante uma stint. Os comentários de Piastri reforçaram exatamente essa ideia. O australiano descreveu a McLaren como estando na briga na frente e admitiu que era uma posição muito mais satisfatória para estar.
ele também destacou a comparação com os fins de semana anteriores. Foi uma sexta-feira bastante boa para nós. Estamos satisfeitos com o progresso que fizemos, e o ritmo está muito melhor do que na semana passada. O que é um passo positivo. O importante agora é manter esse momento para amanhã. Essa referência ao momento pode ser mais significativa do que parece à primeira vista. A McLaren não chegou à Espanha com um pacote de atualização revolucionário. A Ferrari, na verdade, trouxe a maior atualização técnica do fim de semana, introduzindo mudanças que incluíam uma asa dianteira revisada. Enquanto passava um tempo considerável avaliando os novos componentes, a abordagem da McLaren foi muito mais medida. A mudança mais visível foi uma placa de extremidade da asa dianteira revisada. Mas essa modificação parece ser apenas uma peça de um caminho de desenvolvimento mais amplo que remonta a Miami e Canadá. Em vez de perseguir um redesign dramático, a McLaren tem refinado um conceito que já entende. As evidências de sexta-feira sugerem que essas mudanças menores estão começando a trabalhar juntas como um pacote coerente. Isso também explica por que a equipe não soou surpresa com o ritmo subjacente, mesmo que tenham sido cuidadosos para não se empolgar. Há uma consciência dentro da McLaren de que as tabelas de tempos de sexta-feira podem ser enganosas, porque ninguém fora das equipes sabe exatamente quais cargas de combustível ou modos de motor a concorrência está usando. Mas também há um entendimento de que a confiança do piloto não pode ser facilmente fingida. Tanto Norris quanto Piastri pareceram consideravelmente mais felizes com o carro do que nos dois eventos anteriores. No entanto, há outro lado da história, e é um que a Mercedes vai tirar muita confiança. Russell estava apenas 0,009 segundos atrás de Norris, e havia parecido competitivo ao longo do dia. Sua sessão foi em grande parte limpa, exceto por uma saída tardia na curva 10, que encheu o carro de cascalho. Mas seu ritmo geral permaneceu consistentemente forte. Na verdade, a Mercedes parece ter continuado um dos padrões que definiram sua campanha de 2026. Eles são extremamente difíceis de bater em distância de corrida. A comparação com Antonelli também é ligeiramente enganosa se você olhar apenas para a classificação. O líder do campeonato havia entregado seu carro para Frederick Vesti durante o FP1 como parte do programa obrigatório de rodagem de novatos, o que significa que ele teve apenas uma sessão para se adaptar completamente. Mesmo assim, ele terminou em quinto, a pouco menos de 6 décimos do tempo mais rápido. Antonelli também teve seus próprios problemas para lidar. No rádio da equipe, ele reclamou que o pedal de freio parece horrível. Mais tarde falou sobre superaquecimento dos pneus. E disse, os pneus estão superaquecendo bastante. Estamos apenas tentando encontrar o melhor equilíbrio, explicou ele. Acho que no geral, ainda há bastante trabalho a fazer, mas estou bastante confiante para amanhã. Essas não são as palavras de um piloto que acredita que a Mercedes está em desvantagem. Se alguma coisa, elas reforçam a ideia de que os Silver Arrows ainda têm performance não explorada disponível, particularmente em runs mais longos. Essa distinção entre ritmo de classificação e ritmo de corrida poderia se provar decisiva. Enquanto a McLaren parecia excepcionalmente afiada em uma única volta, várias avaliações do paddock sugeriram que a Mercedes mantinha a vantagem, quando o foco mudava para a gestão de pneus e consistência ao longo de uma stint estendida. No calor de Barcelona, onde a degradação é esperada como um fator definidor, isso poderia se tornar o verdadeiro campo de batalha. Também vale a pena olhar o que as outras equipes líderes estavam fazendo, porque elas ajudam a dar contexto para a briga McLaren-Mercedes. A Ferrari não dominou as manchetes, mas dificilmente parecia fora de contenção. Charles Leclerc terminou em quarto, a apenas 0,373 segundos de Norris, enquanto a equipe continuava trabalhando em seu novo pacote de atualização. O chefe da equipe, Fred Vasseur, descreveu o dia como uma boa sexta-feira, sugerindo que havia confiança silenciosa dentro do acampamento da escuderia. A experiência de Lewis Hamilton foi bastante diferente. Tendo perdido o FP1, ele admitiu que lutou para encontrar um ritmo e reclamou que o nível de aderência era o mais baixo que já havia experimentado em Barcelona com esta geração de carro. Durante a sessão, ele também relatou forte degradação dos pneus, destacando quão difíceis estavam as condições para todo mundo. Depois, havia a Red Bull, onde o clima parecia notavelmente menos positivo. Max Verstappen passou grande parte da sexta-feira buscando respostas em vez de performance. Ele foi o único piloto a completar quilometragem significativa no composto duro, mas seu veredicto foi brutalmente honesto. Os pneus, disse ele, estavam horríveis. Depois, ele admitiu que estava perdendo tempo nas altas velocidades, nas baixas velocidades e nas médias velocidades, reconhecendo efetivamente que os problemas estavam espalhados por toda a volta. Talvez o comentário mais marcante tenha vindo quando Verstappen foi perguntado se acreditava que poderia brigar por uma largada na primeira fila. Sua resposta foi direta. Não, com certeza não. Não sei onde estamos no momento. Temos muito trabalho a fazer. Normalmente ninguém descartaria completamente a Red Bull depois de uma sexta-feira difícil.
porque eles repetidamente mostraram capacidade de transformar o carro da noite para o dia. Mas se as preocupações de Verstappen são genuínas, isso remove uma das ameaças usuais da frente e coloca ainda mais foco na batalha em desenvolvimento entre McLaren e Mercedes. E é isso que torna este fim de semana potencialmente importante, além do resultado de um único grande prêmio. Se o ritmo da McLaren é principalmente resultado do layout de Barcelona, então a Mercedes provavelmente pode permanecer calma. Os líderes do campeonato simplesmente precisariam gerenciar um fim de semana desconfortável, antes de voltar a circuitos que se adequam melhor ao seu próprio pacote. Mas se isso é o produto de um programa de desenvolvimento que finalmente está entregando sua promessa, então a ordem competitiva pode estar começando a mudar. Lembre-se, a McLaren conseguiu esses tempos de volta, enquanto seus próprios pilotos continuavam insistindo que o carro ainda não estava onde eles queriam que estivesse. Norris falou sobre melhorias ainda por vir. Piastri falou sobre encontrar mais performance. Nenhum dos pilotos soou como se a sexta-feira representasse o limite da capacidade do MCL40. Igualmente, a Mercedes sabe que a margem de erro na frente da Fórmula 1 pode desaparecer muito rapidamente. A diferença de Russell para Norris foi medida em milésimos em vez de décimos. E a preparação interrompida de Antonelli significa que a verdadeira diferença de ritmo entre as duas equipes permanece difícil de julgar. As evidências apontam para uma briga extremamente apertada, em vez de uma vantagem clara para qualquer lado. Talvez essa seja a maior conclusão de Barcelona. A história não é que a Mercedes de repente ficou lenta, nem é que a McLaren de repente se tornou imbatível. A história real é que pela primeira vez em várias corridas, os Silver Arrows parecem ter um rival capaz de igualá-los por mérito. E se isso se provar verdade, as implicações vão muito além de uma única sessão de treinos livres na Espanha. Uma McLaren revitalizada, armada com um carro que se adequa à sequência de circuitos que se aproxima, e uma dupla de pilotos operando em um nível muito alto, poderia transformar a segunda metade da temporada em uma briga genuína pelo título. Então aqui está a pergunta, que pode acabar definindo o campeonato de 2026. Barcelona foi simplesmente um circuito que jogou a favor das forças da McLaren, ou acabamos de testemunhar um momento em que eles finalmente descobriram a performance necessária para desafiar e talvez até parar a marcha da Mercedes rumo ao título? Deixe-nos saber o que você acha, porque essa batalha pode estar apenas começando. E eu quero ouvir se você acredita que a McLaren está pronta para quebrar o domínio da Mercedes na temporada, ou se os Silver Arrows vão provar que ainda são a equipe a ser batida. Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo.